Olá, meninas! Na aula de hoje, nós estudaremos o capítulo 4 do livro Especialista em Pessoas. E esse capítulo tem como título a Teoria 2 em 1, onde o autor vai falar dos relacionamentos entre os casais. Como o próprio título já diz, 2 em 1. São duas pessoas que escolhem, através do casamento, se tornarem uma só. E, com base nisso, o autor fala o seguinte na página 89. Casamento é a difícil promessa que duas pessoas fazem de viver como se fossem uma. E é difícil porque se trata de seres humanos. Como já estudamos nos capítulos anteriores, lidar com o ser humano, lidar com outro ser humano e lidar consigo mesmo é uma tarefa difícil por si só. E aí, quando dois seres humanos escolhem se unir de forma tão profunda, de forma tão pessoal, tão íntima, de modo que a convivência é diária e constante, se torna sim uma tarefa difícil. Mas o autor vai nos ensinar a como lidar com isso, a como ter uma convivência melhor nesse aspecto da nossa vida. Vejamos o que ele diz na página 90. Ele diz que vai nos ensinar a elencar ideias básicas para que consigamos ter essa maturidade, exercer no dia a dia essa essência, sabe? Essa qualidade que é conviver com outro ser humano de maneira tão profunda, de modo que não haja brigas, que não haja desentendimentos, ou que caso haja, que seja o mínimo possível e com o máximo de respeito. E como ele vai fazer isso? Ele vai diagnosticar em qual princípio exatamente estão as necessidades de aprimoramento da sua relação a dois, e depois ele vai procurar desenvolver melhor e de maneira específica os pontos que precisam ser melhorados, inclusive se dedicando ao estudo em livros mais profundos sobre cada tema. É um pouco complexo, é um pouco profundo, mas eu estou aqui dando essa aula justamente para simplificar isso para vocês. E o primeiro passo que o autor traz para que consigamos ter um bom relacionamento, e o mais crucial de todos, é a escolha da pessoa. E por que isso é tão importante? Quando nós vamos escolher uma profissão, quando nós vamos escolher alguém para trabalhar na nossa casa, uma babá para os nossos filhos, uma escola para os nossos filhos, a alimentação que você vai ingerir, o bairro que você vai morar, tudo isso você escolhe, você se dedica. Os canais do YouTube que você vai se inscrever, as pessoas que você vai seguir no Instagram, isso tudo você escolhe de forma minuciosa e criteriosa. E essas são coisas que não são tão importantes quanto a pessoa que vai ficar do seu lado para o resto da sua vida. A pessoa que vai dormir e acordar com você, a pessoa que vai ser o pai dos seus filhos, ou a mãe dos seus filhos, e isso é muito importante. A pessoa com quem você vai dividir os gastos da sua casa, a sua vida financeira, a pessoa que vai ter o poder de afetar o seu psicológico, o seu emocional, a sua vida, a sua rotina. Se pararmos para pensar um pouquinho que seja, a gente consegue perceber o quanto a pessoa que está do nosso lado, a pessoa que vai ser o nosso parceiro de vida, ela exerce uma função importantíssima na nossa vida. E na maioria das vezes, até de ditar o nosso futuro, o nosso caminho. Então, por isso que o primeiro passo é esse, escolher a pessoa. Porque se você escolhe mal, isso vai afetar todas essas áreas que eu citei e muitas outras. E aqui é importante ter uma racionalidade. Por quê? Porque quando a gente conhece alguém, a gente gosta de alguém, tem um objeto no meio dessa equação que é a paixão. E a paixão, ela exerce no nosso cérebro
uma função que é até parecida com a que as drogas fazem, que é consegue modificar os nossos hormônios. E aí a gente acaba se deixando levar por esse sentimento ao invés de agir com racionalidade. E muitas vezes, quando a gente vê, a gente já está no meio de um relacionamento ruim. Então, por isso que estejam atentas, sejam racionais quando forem fazer essa escolha. E é claro, você precisa gostar da pessoa, você precisa ter uma paixão, um desejo, uma atração, mas isso não pode ser um único fator para que você escolha, porque esse fator ele pode te cegar e prejudicar o resto da sua vida. Então, anotem aí, o primeiro passo é escolher bem o seu parceiro, porque isso vai afetar todos os outros ensinamentos. O segundo passo que o autor ensina é coerência e prioridade. O que seria isso? Você precisa ser coerente com a vida que você escolheu, que é a vida de uma pessoa casada. Não tem como você ser uma pessoa casada e querer viver uma vida de solteiro e querer ter uma rotina de solteiro, não priorizar o seu relacionamento. Porque a partir do momento que você faz essa escolha, esse relacionamento ele tem que ser prioridade na sua vida. Assim como tudo que você vai fazer, quando você escolhe um trabalho, você tem que dedicar uma certa quantidade de tempo para aquele trabalho. E do mesmo modo é o seu relacionamento, você precisa dedicar uma quantidade de tempo para que aquilo funcione. O terceiro passo tem a ver com esse segundo passo. O terceiro passo é o foco. E assim como quando você vai fazer uma atividade física, você vai treinar, você vai ir à academia, você precisa ter foco para seguir ali os exercícios que foram passados. Você precisa ter foco para acordar todos os dias de manhã e exercer tudo o que você se propõe. Do mesmo modo é no relacionamento. Se você não tiver foco, você vai se distrair com outras coisas, com outras pessoas, e esse relacionamento ele vai ficando de lado e isso vai destruí-lo. Então, terceiro passo aqui, complementando o segundo passo, é o foco. O quarto passo tem tudo a ver com o passo 1, que eu disse que afetaria outros passos. O quarto passo é a reciprocidade. É preciso que os dois estejam dispostos a trilhar esse caminho, a fazer esse relacionamento dar certo. Porque, como dito na introdução, é algo difícil. O relacionamento humano é algo difícil. O relacionamento a dois é mais difícil ainda. E então é preciso reciprocidade. Você lutando sozinho vai ser quase que impossível conseguir. Não estou falando que é impossível, mas é mais difícil, é quase que impossível. Então, por isso que o passo 1, que é a escolha de quem vai estar com você, é tão importante, porque é preciso que seja recíproco. Porque se você só doa, 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 doa e nunca recebe nada, fica desgaste, vai sendo desgastado, sabe? Quinto passo, alinhamentos essenciais. E aqui eu vou ler para vocês o que o autor fala sobre esse tópico. Na vida, tudo é um risco, mas não alinhar o relacionamento a dois é arriscar demais. Gente, esse passo ele também é extremamente importante. Por quê? Os seres humanos, eles são criados de maneiras diferentes. Eles nascem com temperamentos diferentes. A gente percebe que até dois irmãos, quando são criados na mesma casa, com os mesmos princípios, com a mesma renda, ainda assim eles são diferentes. Agora você imagina duas pessoas que possuem sexos diferentes, que foram criados em uma realidade diferente, possuem temperamentos diferentes, linguagem do amor diferente. Então, assim, é muito difícil você conseguir juntar isso com alinhamento, quem dirá sem o alinhamento. Por isso que é muito importante, antes de assumir um compromisso, vocês sentarem e conversarem sobre pontos essenciais do relacionamento e falarem o que um com o outro, o que é um valor inegociável para você e escutar do seu parceiro o que é um valor inegociável para ele e
analisarem se vocês estão dispostos a exercer, a modificar, a aceitar o que é essencial para o outro. E alinhar coisas básicas sobre financeiro, sobre se querem ter filhos, quantidade de filhos, religiões, política, essas coisas elas precisam ser conversadas. São conversas difíceis? São muito difíceis, mas que sem elas o relacionamento está fadado ao fracasso. Ou a pelo menos a não ser um relacionamento tão bom quanto poderia ser. O sexto passo são os inimigos do casamento. E quais são esses inimigos? Eu fiz um compilado aqui para passar para vocês. O primeiro é os segredos. O segundo é a comparação. O terceiro é não entender a forma de pensar masculina e a forma de pensar feminina, porque elas são diferentes. A falta de disciplina e o dinheiro. Esses são os inimigos do casamento. E agora eu vou detalhar, explicar, de acordo com o que o autor ensina, o que é cada um desses inimigos. Os segredos. Gente, não faz sentido nenhum você ter um segredo com a pessoa com que você escolheu dividir a vida, com quem você prometeu ser uma só carne. A própria frase já se completa, é uma só carne, não cabe espaço para haver segredo. E por que que o segredo é prejudicial? O segredo, ele quebra a confiança, e a confiança quebrada, ela quebra o relacionamento. Ninguém te obrigou a casar, até porque se tiverem te obrigado, esse casamento é nulo, tanto na esfera religiosa quanto na esfera legal. Então, assim, você escolheu isso para sua vida. Então, não tem por que você escolher algo e entrar nesse algo só pela metade. Não cabe segredo dentro do casamento. Vocês são um só. E esse ser um só é o que permite vocês compartilharem tudo. E esse compartilhar tudo é o que traz leveza para a relação. Agora, quando tem uma coisa escondida aqui, outra coisa escondida ali, isso vai trazendo peso para a relação. E aí, com o passar do tempo, nada suporta tanto peso. Quem dirá uma relação tão íntima? Segundo inimigo, a comparação. E isso não é só para relacionamento não, tá? Para você com a sua vida individual também, a comparação ela é muito prejudicial. A comparação ela é a receita para a infelicidade, para a tristeza. E por quê? Porque cada pessoa é única, cada pessoa tem uma realidade, cada pessoa tem um sonho, cada casal é único. E outra coisa, as pessoas não expõem tudo, principalmente as dificuldades. A maioria das pessoas não expõe. E mesmo que expusessem, as pessoas partem de pontos diferentes. Não é justo com você, não é justo com o seu parceiro, não é justo com o seu relacionamento isso. Não se compare. Terceiro inimigo, entender que o masculino e o feminino são diferentes. Gente, e esse é um ponto muito bom, é um ponto que depois que eu aprendi, eu mudei assim a minha vida por completo. Inclusive, eu recomendo a vocês que estudem mais a fundo sobre esse tema. A Nicole Freia fala muito sobre isso, o Lucas Scudeller fala muito sobre isso. Então, eu recomendo vocês que assistam os vídeos deles. Tem livros sobre isso também que são muito bons. Se vocês quiserem também, comentem aqui e eu posso estar fazendo vídeos sobre isso também. Mas o ponto crucial aqui é o básico, vocês entenderem que os hormônios masculinos e femininos, eles são diferentes. E é os hormônios que ditam como a gente reage na vida. Então, jamais um homem ou uma mulher vão reagir de forma igual. As mulheres são mais detalhistas, mais cuidadosas, mais observadoras. Os homens não, eles são mais expansivos, mais para caça, vão para ação. Então, é preciso aceitar isso.
estudar sobre o tema, se aprofundar sobre o tema, que isso vai melhorar demais os relacionamentos de vocês. E uma boa forma de perceber isso é os nossos próprios órgãos. Eles são diferentes. Então, assim, a natureza, Deus, fez tudo perfeito, corretamente calculado. Não cabe a nós querer ficar modificando isso. Cabe a nós estudar sobre e colocar isso em prática no nosso dia a dia. Outro inimigo é a falta de disciplina. Nós não colocamos a disciplina necessária dentro do relacionamento. A gente trata o relacionamento como algo banal, como algo comum. Isso não deveria ser assim. Nós deveríamos tratar o relacionamento com um empenho que a gente trata um trabalho, algo que é importante para a gente. Ter disciplina é isso, fazer todos os dias. Igual a gente escova os dentes todos os dias, toma banho todos os dias. É preciso colocar empenho no relacionamento todos os dias. Ao tomar uma decisão, qualquer decisão diária, é preciso colocar no cálculo, colocar no peso para tomar essa decisão o relacionamento. O que o meu marido pensa, o que minha esposa pensa, o que a minha família pensa, isso é melhor para eles? E ao fazer isso na tomada de qualquer decisão, as coisas vão melhorando. Vejam o que o autor fala sobre isso na página 106. Quem vive sem disciplina morre sem dignidade. É preciso ser disciplinado, não só no relacionamento, mas em tudo na vida. E, por último, mas não menos importante, o inimigo, que é o dinheiro. E o dinheiro, o financeiro, ele é uma das principais causas de divórcio no mundo. Mas não é só a falta de dinheiro em si que causa isso, mas principalmente a falta de diálogo sobre o dinheiro, a falta de transparência, a falta de planejamento, de parceria entre o casal. Então, conversem sobre dinheiro, tenham esse tópico como algo fundamental para ser tratado pelo menos uma vez por mês. Se organizem, se comuniquem. Quantas pessoas, o Gustavo Cerbasi, ele tem alguns livros sobre finança e ele toca muito nesse ponto. Quantos casais que ou o marido ou a esposa tem dívidas e o outro não sabe? Ou quantos casais têm um patrimônio bacana, investimento, e o outro tem a vontade de fazer uma viagem, de comprar alguma coisa e não compra porque acha que não tem condições? Vocês percebem o distanciamento que esse casal exerce? Torne uma só carne, é uma só. Então, é preciso que haja essa comunhão. Ah, mas e se o parceiro for desonesto? Aí aqui a gente volta lá no tópico 1, que é o ponto principal. A escolha de quem vai ser o seu parceiro. Então, assim, vocês percebem que se vocês seguirem esse passo a passo que o autor traz, se aprofundando, é possível ter um bom relacionamento? Então, esses foram os ensinamentos do capítulo de hoje e, como sempre, eu vou estar lendo para vocês a conclusão do autor. Nesse capítulo, aprendemos coisas essenciais sobre o relacionamento interpessoal mais importante, que é o conjugal, com a teoria 2 em 1. No mundo ideal, eu jamais precisaria abordar este assunto, já que todas as relações matrimoniais certamente terminariam apenas com a morte de um dos cônjuges. Porém, no mundo real, contudo, observamos cada dia mais o divórcio assolando as famílias mundo afora. Por esse motivo, comecei o capítulo refletindo que a nossa escolha de parceiro de vida precisa ser cuidadosa. Então, o ponto 1 foi esse, a escolha do seu parceiro de vida. O que nos levou a lembrar o quanto é importante ser coerente e priorizar a relação assumida. Esse foi o ponto 2.
e mantê-la em foco para que seja sadia. Esse foi o ponto 3. Assim, para que o seu 2 em 1 funcione, algumas coisas são essenciais. A reciprocidade, que foi o nosso ponto 4, e o alinhamento, que foi o nosso ponto 5. Entre as coisas mais importantes de serem aliadas, apresentei-os o beabá: expectativa, ideologia, agenda e estilo de vida. Vocês lembram que eu falei que é preciso estar tudo muito bem alinhado? Ele diz também que ensinou para ficarmos atentos aos inimigos do casamento, que foi o ponto 6. E esses inimigos são segredos, comparação, não entender as diferenças de pensamento, feminino e masculino, a falta de disciplina e o dinheiro. Dessa forma, para cuidar bem da sua relação, é importante cercar seu 2 em 1 de pessoas que possam ajudar e às quais você não tenha vergonha de recorrer. Então, assim, comecem a seguir esse passo a passo e, além disso, quando vocês perceberem que em uma área específica vocês precisam de ajuda, busquem essa ajuda. Seja um psicólogo, seja um mentor, seja um livro, busquem, corram atrás, porque o que esse livro tem nos ensinado é que é possível ter bons relacionamentos no mundo real.